Bom dia. Bom dia. Então, fico muito feliz de estar hoje aqui com todos, mesmo que fisicamente a distância seja um pouco grande, mas a gente poder estar dedicando esse tempo juntos, ter esse momento, eu acho, do fato da gente poder se ver e se escutar, já diminui bastante a distância física que existe. E eu tive pensando um pouco antes sobre o que a gente estaria falando hoje, porque tem várias coisas, mas para falar a verdade, não tem, no final das contas, nada de específico que eu acabei preparando ou pensando para isso. Mas partindo da essência, partindo da base, que no final das contas, a gente está aqui nessa vida, a gente está aqui fazendo cada um de nós o nosso melhor, né? Tentando cada um da forma como a gente pode ser feliz. Aquilo que a gente já disse várias e várias vezes, né? Que no final das contas, cada um dentro da própria cultura, dentro da própria realidade, a gente tenta ser feliz, porém, na maioria das vezes, guiados pela nossa própria ignorância. E um dos aspectos importantes é que a gente acredita muitas vezes que a gente tem uma grande autonomia. A gente tem essa ideia que, no final das contas, a gente tem a nossa liberdade de escolher e de pensar assim como a gente acha, mas na realidade nós somos muito mais influenciados pelo mundo que está à nossa volta do que aquilo que a gente acaba imaginando. Tá dando para escutar bem aí? Sim. Ok. E eu me lembro, a última vez que eu estive aí no Brasil, já estava uma situação com uma certa tensão social, política. E uma das coisas que eu sentia falta, pessoalmente, eu falei bastante disso, era a nossa capacidade de sonhar. A nossa vontade de poder ter um sonho, poder ter uma visão que transcende as nossas simples necessidades do dia a dia, né? E refletindo sobre isso, o que acontece é que no final das contas, somos poucos aqueles que conseguimos na realidade sonhar por si só. A maioria de nós, a gente acaba muitas vezes seguindo sonhos de outros, seguindo objetivos que chegam a nós através do mundo que a gente interage constantemente, né? E aquilo que Buda nos transmitiu, na verdade, é um sonho. A gente pode chamar de sonho, a gente pode chamar de utopia, a gente pode chamar de um grande objetivo, mas é uma utopia, é um sonho, é algo que transcende o nosso dia a dia, né? E isso é importante, antes de mais nada, a gente nunca esquecer. A gente não esquecer qual que é o nosso objetivo maior, né? Porque no nosso dia a dia a gente acaba sendo levado por várias coisas. A gente acaba sendo levado pelos problemas que estão aí. E por incrível que pareça, no macro e no micro as coisas acontecem exatamente da mesma maneira, né? Acontecem que a gente acaba se preocupando porque uma coisa não é do jeito como a gente quer, porque a outra coisa não está bem aqui. A gente funciona na base das atrações e das aversões, né? E por incrível que possa parecer, a aversão ela acaba criando mais união do que a atração, né? E isso não é uma coisa que vem apenas, como eu posso dizer, no macro. No micro é a mesma coisa, né? Qual que é uma das formas que muitas vezes tenta se criar conexão com uma pessoa? Criticando outra, né? Muitas vezes a gente vai tentar chegar, uma das formas mais fáceis que tem de conectar com alguém é buscar um inimigo em comum. Buscar algo que a gente não gosta em comum, uma aversão em comum, né? Por incrível que pareça, dizer que a gente ama a mesma pessoa não vai trazer a mesma união que dizer que a gente odeia a mesma pessoa. Isso
tem todo um mecanismo por detrás disso, mas o fato é que a gente acaba muitas vezes se deixando levar. Mas isso, a gente vê essa manifestação no macro, mas isso também existe no nosso micro do nosso dia a dia. É assim que as coisas se manifestam, né? Então, é importante a gente primeiro se lembrar de qual que é o nosso objetivo maior, porque as coisas mudam. As atrações mudam, as aversões mudam, os momentos passam, né? A gente vive numa realidade que é impermanente. E eu me lembro uma vez que eu fui ver Lati Rinpoche. Lati Rinpoche foi um dos principais discípulos de Kyabje Trichan Dorje Chan, de Trichan Rinpoche. E eu fui ver ele na Índia, ele já faleceu, eu estava em Ganden, vendo ele. E depois ele falou de algumas situações difíceis, super difíceis mesmo, que estavam acontecendo. Mas ele no final, ele deu uma boa risada e ele me falou: mas que bom que tudo é impermanente, isso também, né? Então, se é impermanente, em algum momento isso também vai mudar de sua forma. Mas a realidade é que não só as situações, o mundo à nossa volta é impermanente, mas a gente vive numa realidade cíclica. Só que a nossa memória é curta. Então, mesmo que um ciclo se repita, a gente parece que é a primeira vez. E esquece que já aconteceu outras vezes, né? A história tem a tendência de se repetir. No nosso próprio dia a dia as coisas se repetem, as nossas reações se repetem, as nossas atrações, as nossas aversões, aquilo que a gente vive. A gente vive numa realidade cíclica. E por alguma razão, quando aquilo se repete, muitas vezes a gente acaba ficando meio, como posso dizer, chocado. Nossa, está acontecendo isso. Quando que já aconteceu N vezes antes. E isso eu acredito que vem principalmente por causa da nossa ignorância de não ver a impermanência das coisas. Então, quando uma coisa boa acontece, a gente espera em algum lugar, a gente tem uma ilusão que aquela coisa boa dure para sempre. E é aquela frase que a gente ouve muitas vezes: ai não, que isso seja para sempre, que sejamos felizes para sempre. Quando uma coisa boa acontece, a gente quer que seja para sempre. Não vai acontecer, mas a gente quer. E mesmo que a gente já tenha batido a cara várias e várias vezes, vendo que não acontece, o que a gente faz? A gente ainda espera. Né? E por um outro lado, quando acontece uma coisa ruim, qual que é a reação que a gente tem? Ah, eu não posso viver sempre assim. Eu não posso passar toda a minha vida assim. Também não tem que se preocupar, porque não vai ficar para sempre assim. Pode melhorar ou pode piorar. Assim não fica, né? Mas a gente não tem muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não tem consciência dessa constante transformação. E para mim o mais importante não é o que está acontecendo, porque as coisas elas acontecem de um jeito, elas acontecem de outro, porém nós continuamos. A gente não tem controle do mundo que está à nossa volta. E por mundo que está à nossa volta, eu quero dizer as pessoas com quem a gente vive, a nossa família, os nossos amigos, a sociedade, o trabalho, o país, o mundo. A gente não tem controle sobre isso. Né? Nós somos uma pequena parte, importantíssima no todo. Mas nós não vamos a determinar como as coisas são ou vão deixar de ser. Porém, a gente tem um grande poder nosso de escolher como que nós vamos nos relacionar e como que nós vamos interagir diante da realidade na qual a gente está. Essa liberdade a gente tem. Né? Como se a gente vê na base da visão de mundo que Buda nos trouxe, tem a primeira parte que é o fato que é impermanência, né? Duche tamche mitakpa, como nos 4 selos. Duche tamche mitakpa, todos os fenômenos compostos são impermanentes. Ou seja, vivemos em uma realidade que está constantemente em transformação. E o segundo ponto, sakche tamche dungawa, tudo aquilo que é impuro é da natureza de sofrimento. O que isso nos traz principalmente é o fato que o nosso estado emocional, o nosso estado interior,
não é o resultado do mundo que está à nossa volta. Mas sim, a forma como nós vivemos o mundo é o resultado de como nós estamos interiormente. Então, é muito importante a gente tentar, em qualquer momento que seja, lembrar que nós não somos uma vítima do mundo que está à nossa volta. Existem situações que a gente gosta, existem situações que a gente não gosta. Pessoalmente tem várias que eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, onde a gente deve sempre nos lembrar de colocar o nosso esforço é a forma como eu vou lidar com isso. Hoje de manhã eu estava lendo um livro sobre medicina tibetana e tinha uma parte que falava que uma das características especiais da medicina tibetana é o fato da conexão com a parte espiritual e, por exemplo, dentro da faz parte da medicina saber transformar a doença em uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando é que a gente tem que praticar o Lojong? Quando a coisa fica preta. Né? É fácil estar tudo bem quando está tudo bem. É fácil a gente pensar em compaixão, em altruísmo, em vamos respeitar todos os seres, possam todos os seres sencientes ter a felicidade à sua causa, com exceção de todos aqueles que pensam diferente de como eu penso. Né? O momento no qual a gente precisa de verdade poder aplicar... Estão me vendo ainda? Ok. O momento no qual a gente precisa aplicar de verdade o Dharma é nos momentos difíceis da vida. Tanto nos momentos pessoais quanto nos momentos sociais. É nesse momento que a gente precisa de verdade poder fazer um esforço e estar usando o conhecimento do Dharma. Senão tem o perigo da gente entrar naquela forma de ter, como se diz, é um pouco como a gente fala quando fala sobre o karma, né? Que diz, eu acredito muito no karma. Então a gente entra falando, quando acontece uma coisa boa, que bom karma eu tenho. Quando acontece uma coisa ruim, é culpa do outro. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. E um dos pontos principais que eu aconselho nesse momento, no momento de dificuldade, onde a gente está vivendo um momento no qual tem uma manifestação mais forte na nossa sociedade de aversão. Existe uma manifestação mais forte de criar diferença de uns com os outros. É nesse momento que a gente tem que tomar refúgio no Dharma. É nesse momento que a gente tem os instrumentos como a prática do Lojong, do treinamento mental. É aqui que a gente tem que praticar. Eu me lembro um dos meus amigos que já esteve no Brasil, Geshe Thupten Khunsan. E Geshe Thupten Khunsan, nesse momento, ele está em retiro de 3 anos. E teve um momento na vida dele muito difícil, onde teve muita aversão e muita violência à volta dele, contra ele e contra aqueles que estavam à volta dele também. E no momento no qual ele via em volta dele atitudes de violência e atitudes que ele estava totalmente contrário, o que ele fez? Ele entrou em retiro, ele ficou escutando ensinamentos sobre o 6º capítulo do Bodhisattva Charyavatara. Praticar a paciência. Porque a coisa mais fácil que existe é a gente entrar na violência diante da violência. É a gente entrar no conflito diante do conflito. A gente criticar diante da crítica. A coisa mais fácil é a gente entrar no mecanismo de amigo ou inimigo. Porém, nós não precisamos e não devemos ficar nesse mecanismo. O que o Dharma nos ensina é ir além disso, transcender isso. Porque do momento no qual alguém age
em relação a nós com violência e nós reagimos com aversão, porque muitas vezes a gente pode não reagir com a violência verbal, já é muito bom. A gente pode não reagir com violência física, fundamental. Mas a gente muitas vezes ainda assim vai reagir com violência mental. Muitas vezes ainda assim a gente vai criar a divisão do eu e do outro. Muitas vezes ainda assim a gente vai criar a divisão do amigo e do inimigo. E isso vai criando cada vez mais tensão, vai aumentando essa divisão até que o momento explode, verbalmente ou fisicamente. Então é muito importante a gente não entrar no mecanismo da violência diante da violência. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é óbvio, mas são exatamente as coisas que são difíceis que nos fazem crescer muitas vezes. Um outro ponto importante é o fato que, como eu comecei dizendo hoje, nós somos seres profundamente influenciáveis. Cada palavra que a gente ouve deixa uma marca na nossa mente. Cada imagem que a gente vê nos influencia. Então a gente tem que tomar um cuidado grande sobre o que eu vou ouvir e o que eu vou ver. Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o mundo que está à minha volta, ele naturalmente me influencia para ter a minha visão de mundo. Né? E uma coisa que nos tempos de hoje, já faz tempo isso, já faz alguns anos aí, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, isso eu peço a todos que tenham cuidado, eu por minha sorte estou fora disso, porque eu não uso rede social. Mas uma coisa que é real, e isso se repete tanto no mundo físico quanto no mundo digital, é que nós temos a tendência de nos relacionarmos, de conversar, de falar com as pessoas que de uma certa forma são mais parecidas conosco. Então a gente vai querer falar com aqueles que tenham as mesmas aversões e que tenham as mesmas atrações. Então quando eu vou falar com alguém que tem a mesma aversão, eu vou colocar mais ênfase no objeto de aversão, de raiva. Quando a gente vai falar sobre aqueles que têm a mesma atração, a gente vai colocar mais ênfase naquela atração e assim por diante, né? Então se a gente vai falar de Devadatta, e nós dois temos aversão por Devadatta, eu vou comentar sobre algo que Devadatta fez, eu vou colocar ênfase num aspecto negativo. Se nós temos atração por Devadatta, eu vou colocar ênfase em diminuir o aspecto negativo e aumentar o aspecto positivo. Isso é como nós somos feitos, no nosso mínimo do dia a dia. É telefone sem fio. Então, o que ocorre é que a rede social, ao mesmo tempo, ela acaba ampliando isso. Porque da mesma maneira como nós, nas nossas relações humanas, tentamos criar grupos, panelinhas, no qual a gente acaba, de uma forma ou outra, juntando com as pessoas que têm uma forma mais parecida de pensar para justificar a nossa própria visão de mundo e fortalecer a nossa própria visão de mundo. A nossa tendência não é tentar nos unir com pessoas que têm uma visão de mundo diferente para ampliar a nossa visão de mundo. A gente não tem essa maturidade, a maioria de nós. A nossa tendência é o medo por aquele que é diferente, porque quando eu me coloco diante daquele que é diferente, eu tenho que colocar em jogo a minha visão de mundo. Isso dá medo. Quando eu estou com alguém que tem uma visão de mundo parecida, isso vai fortalecer a minha identidade, vai fortalecer a minha visão de mundo. E é isso que a gente tenta fazer. E é por essa razão também que quando a gente está diante de pessoas que têm uma visão de mundo diferente da nossa, a gente acaba gerando aversão. Porque o fato que existe outra possibilidade que não seja a nossa, tem que estar errada, porque a minha é a única que está certa. E a nossa tendência qual é? Aversão, criticar, destruir. Isso já acontece no mundo físico, normal.
Isso foi replicado dentro dos sistemas das redes sociais, no qual o próprio algoritmo que está por detrás das redes sociais é um algoritmo no qual aquilo que a gente vai ter acesso é uma representação da nossa própria realidade. A gente acaba vendo na nossa página do Facebook, ou do Instagram, ou do que quer que seja, o quê? Um reflexo de pessoas que têm uma visão mais parecida que a nossa. Essa é a nossa tendência. E qual que é a nossa loucura? A gente acha que isso é o mundo. As pessoas dizem que. Não é as pessoas que estão dizendo, não é o que o mundo diz. É aquele grupinho de pessoas que pensam parecido como eu. Só que essa divisão vai aumentando cada vez mais a distância entre grupos e aumentando a dualidade. E quanto mais a gente fortalece um grupo em oposição a outro, maior é a distância e menor é a possibilidade de diálogo. Mas não é a falta de diálogo verbal, é a falta de diálogo mental. Então a gente começa primeiro tendo ideias diferentes, depois essas ideias vão se juntando em grupos, esses grupos vão tendo identidades e vão tendo formas de se representar por cores, por aspectos idealizados. Daqui a pouco, pela forma como a pessoa está vestida, eu já não gosto dela, porque ela representa um certo grupo. Daqui a pouco eu estou vestido de vermelho e vai ser algo político. E já vão dizer, olha, o Lama pensa assim, olha a cor que ele usa. Né? Então, o que eu quero dizer é que a nossa tendência, eu por mim, cada quem quer, diga o que quiser de mim, eu não tenho problema nenhum. Mas o ponto é que a nossa tendência é aquela de dividir para se fortalecer. Mas é importante a gente ver como aquilo que acontece no macro é um reflexo daquilo que acontece no micro. É aquilo que a gente faz entre 4 pessoas e 5 já começa a divisão. Porque no final das contas a gente quer tentar fortalecer a nossa própria identidade, a nossa própria visão, muitas vezes. E eu não quero entrar nas diferentes visões. Eu não quero entrar em um tá certo, o outro tá errado. Não é esse o ponto. Mas o ponto é a gente lembrar que, primeira coisa, a gente tem que ter a nossa própria visão e tentar ter a nossa própria visão com uma certa autonomia e liberdade. Porque nós somos influenciados naturalmente pelo mundo que está à nossa volta. Então, quais são as informações que eu acesso? O que é que chega a mim? E o mecanismo do ódio, da aversão, do medo, é um mecanismo, é uma psicologia muito barata e ao mesmo tempo muito poderosa. Tá? E o que é importante é a gente, antes de tudo, tem que ter o cuidado de não entrar nisso. Mas o que precisa para entrar nisso? Nada. Ok? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, antes de mais nada, de não entrar nós mesmos, cada um de nós, num mecanismo de aversões e atrações, de amigos e inimigos, influenciados por atrações de outros, e não se deixar manipular por isso. Porque o problema principal, nesse caso, para mim, não é o que eu tenho visto, o que eu tenho conversado. Eu não quero entrar no aspecto político. Porque é uma coisa que pessoalmente para mim é uma grande ilusão, é um grande jogo. Na verdade, aquilo que se manifesta e aquilo que é são duas coisas diferentes. Eu pessoalmente, eu acho que é um... Como eu posso dizer? É um grande circo, por um lado. Ok? E no qual se manipula as pessoas.
com aquilo que... Deixa para lá, mas não é esse o ponto. Mas o que acontece é a gente tem que tomar um cuidado para não se deixar manipular de uma forma que é, na verdade, muito barata. Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha mãe e entrou numa situação no qual uma pessoa começou a tratar ela, a gente teve uma conversa, e uma pessoa começou a tratar ela com muita agressividade. Na verdade, tratou ela com agressividade por uma coisa que ela não tinha culpa nenhuma, não tinha feito, e ela se conteve bem, não respondeu, não entrou naquela agressividade. Aí quando terminou esse encontro, a gente esteve no carro, ela deu um suspiro e falou, nossa, até que eu me comportei bem, né? E eu lembro que eu falei para ela, mas isso é o mínimo. Porque se você reagisse como ela, que diferença teria entre você e ela? Por quê? Assim, é muito fácil manipular pessoas através da aversão e do medo. Né? Isso é uma coisa que sempre foi feito. Dividir para governar. Sempre foi feito de criar o medo para controlar e para direcionar. Até religiões usaram esse mecanismo dessa psicologia barata. Porém, tem um grande poder por detrás. Então, o que é importante é, primeira coisa, cada um de nós, a gente ter a nossa autonomia de pensamento, a nossa autonomia de escolha, e saber que o nosso caminho pessoal, ele é independente daquilo que acontece à nossa volta. Se a gente souber manter a nossa integridade. Eu vi com alguns dos meus mestres e outras pessoas que eu conheci que tiveram que sair do Tibete vendo tudo aquilo que eles tinham sido destruído com violência física. Vendo os monastérios sendo queimados. Vendo cenas de violência absurdas. E tiveram a sabedoria de manter a própria integridade com o próprio caminho. De não entrar no jogo barato da violência e da agressividade. E de não virar o inimigo contra o inimigo. Mas sim de manter o próprio caminho, independentemente de onde eu estiver, em qual contexto eu me encontrar. Então acho que um dos principais desafios que a gente tem é aquele de manter a nossa moralidade, manter a nossa ética, manter o nosso caminho, independentemente daquilo que acontece à nossa volta. E o perigo maior que eu vejo, entre várias coisas, mas um perigo que eu vejo é da gente entrar no jogo da aversão e do medo. Então quando a gente está criticando, a gente está criando aversão, aquele que era o amigo agora não é mais amigo porque pensa diferente. Isso a gente não deve permitir. A gente não deve permitir que essa manipulação que existe por todos os partidos, isso não é por um lado ou por outro. A gente vive numa época no qual se conhece muito bem o poder da comunicação e a forma como se usa isso para manipular. Isso é feito todos os dias para a política, para a economia, para qualquer coisa. Cria-se medos para que tenha-se mais consumo de um lado ou coisas do outro. Criam-se medos de doenças para que possam se vender remédios. Criam-se medos para justificar leis e escolhas. Porém, a gente tem a escolha de deixar-nos levar por esses medos e por essa situação de dualidade e aversão uns aos outros ou não. Isso a gente tem essa liberdade. Então, a história se repete, a gente vive numa realidade cíclica, porém, nós continuamos. E o caminho que a gente segue
ele deve ser estável. O nosso norte, a gente não deve perder ele, independentemente de onde a gente esteja, do que aconteça. Né? Para mim, um ótimo exemplo são os tibetanos, os monges e os lamas e todos que, quando tiveram que deixar uma situação que parecia ser super estável, de repente perderam tudo que era referência, porém mantiveram dentro deles o próprio norte, e isso fez com que eles conseguissem superar as dificuldades. Por quê? Porque eles não entraram na coisa do ódio e do inimigo contra o inimigo, mas mantiveram o caminho deles, de desenvolver amor, respeito, sabedoria, de fazer a própria prática do Dharma. Porque, repito, quando é que a gente tem que praticar o Dharma? Sempre. Mas qual é o momento principal? Quando a coisa fica difícil. Né? Quantas vezes que a gente não disse quando é que a gente tem que praticar a paciência? Quando tem alguém à nossa frente, um objeto de raiva, né? E eu acho que uma das coisas importantes nesse momento é a gente saber manter o nosso objetivo. Saber manter o nosso caminho. E no nosso caminho, ele se baseia no quê? Em ter uma visão clara da realidade e se relacionar com os outros com amor, com respeito, com compaixão. Né? A gente está aqui para quê? Para praticar as perfeições. Mas não só com aqueles que a gente gosta e deixar com aqueles que a gente não gosta. Né? E tem um outro ponto também, que no final das contas acontece, eu tive refletindo sobre isso semana passada, bastante, que é uma das coisas que a gente sempre, uma pergunta que a gente adora fazer é por quê? Né? Acontece algo, a gente fala, mas por que assim? Como se existisse uma grande injustiça, como se nós fôssemos a vítima do mundo diante daquilo que a gente vive. Mas a realidade é que a gente vive o reflexo e o resultado de todas as causas e condições que vão gradualmente se criando e interagindo entre elas. E ao mesmo tempo, se a gente observar na nossa própria vida, do micro para o macro, nunca ocorre uma linha reta. Nunca é estável. É sempre feito por ondas. É sempre através de ciclos. O que acontece? Um momento a gente fica feliz, daqui a pouco o que acontece? Está triste. Aí ficou triste, daqui a pouco o que acontece? Está feliz. Aí daqui a pouco de novo, está triste de novo. Aí daqui a pouco ficou feliz de novo. E o mais engraçado é que quando a gente fica feliz, de repente a gente está triste, a gente acha estranho que a gente ficou triste. E aí, quando a gente está triste, a gente acha que nunca vai poder ficar feliz de novo. Então, a gente vive numa realidade que ela é cíclica, constantemente. E o importante, porém, é a gente não perder a nossa direção. A gente não perder o nosso caminho diante desse processo. E para isso, a gente tem que tomar muito cuidado e não nos deixar levar em nossas ações, em nossas escolhas, pelas emoções negativas que manifestam-se no meio disso tudo. Porque uma coisa é a gente ter o nosso próprio ciclo, uma coisa é a gente estar no nosso próprio momento de felicidade, de alegria, de atração e de aversão. E como a gente sabe, quando começa, depois termina, muda para outra coisa. Né? E por essa razão também que se diz, por exemplo, quando surge raiva, ou qualquer outro veneno mental, o processo ele é dividido em 3 fases. Né? Primeiro, ter consciência do veneno mental que manifesta, porém não conseguir segurar. Então
Então eu vejo que eu estou ficando com raiva, mas mesmo assim eu explodo. Porque o passo anterior é nem ver que está ficando com raiva e pronto. Então o primeiro passo é eu ver que aquilo está se manifestando, mas não conseguir controlar. O segundo passo é eu vejo que está se manifestando aquele sentimento negativo, eu consigo segurar e não agir verbalmente, fisicamente através dele, só que daqui a pouco eu perco de novo e não consigo segurar muito. E o terceiro nível é eu vejo que a raiva está vindo, eu seguro aquela atitude no sentido que eu consigo não reagir fisicamente, verbalmente, através da raiva, e eu consigo manter isso até o momento que aquele sentimento da raiva tem um momento no qual ele acaba. Porque não existe nenhuma emoção, nenhum sentimento que quando surge é permanente e vai durar para sempre. Se a gente conseguir criar o espaço e não reagir por um certo tempo, tem uma hora que aquele sentimento ele passa. O problema é quando a gente acaba reagindo verbalmente, fisicamente, e depois de um tempo aquele sentimento, aquela emoção, ela passa, só que aí as consequências daquilo que a gente disse, daquilo que a gente fez, a gente tem que continuar a lidar com elas. Não termina aí. Então, a gente tem a fortuna de poder ter uma visão mais a longo prazo. A gente tem a fortuna de ter por nós um sonho. Tem vezes que a gente olha para o mundo, né? Várias vezes me perguntaram, quando você é otimista ou pessimista em relação ao mundo? Sinceramente, quando a gente olha o mundo como um todo, quando a gente olha a sociedade, vê como as coisas estão indo, o que acontece, eu sou um pouco pessimista. Assim, a gente olha e fala, difícil. Okay. Por um outro lado, quando eu vou olhar os indivíduos, eu sou otimista. Porque eu acredito que cada um de nós tem a capacidade e o potencial de desenvolver uma atitude pacífica, equilibrada, de se relacionar de uma forma saudável uns aos outros. Então, onde que a gente tem que focar a nossa energia? No indivíduo, nas partes, não no todo. Quando a gente fica olhando para o todo, aí dá medo. Quando a gente foca a nossa energia para as partes, aí isso dá esperança. Isso, eu acredito que para mim pessoalmente é muito importante. A gente poder manter essa nossa visão a longo prazo. Lembrando que existem momentos melhores, momentos piores. A nossa atitude, como tanto na nossa vida quanto na sociedade, porque o macro reflete o micro, é ir de um extremo para o outro. Sempre é assim. Né? Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que chega para o Dharma, que começa a seguir os ensinamentos do Dharma, e chega assim, sendo com a fé que quer atingir a iluminação para ontem, a gente fala, cuidado. Porque o que acontece normalmente é que quando chega com muita força e aquela fé enorme, aquilo que é tudo, daqui a pouco o que acontece? Não atingir a iluminação em uma semana. É a culpa que o Dharma não funciona, o Guru é ruim. E vocês me traíram. E eu já vi várias vezes o que um extremo faz? Leva para o outro.
O que Buda sempre tentou nos transmitir? Madhyamika, o caminho do meio. Só que o que acontece é que, de novo, um extremo leva para o outro. E a tendência é que se eu estou diante do oposto, eu aumento a distância em vez de diminuir. Existe um símbolo na mitologia budista, se é que a gente pode chamar de mitologia budista, de qualquer maneira. É um símbolo que Lama Gangchen gosta muito, que são os 3 animais, que em tibetano se chama Mithun Yulgel. Esse Mithun Yulgel são 3 animais, eles se encontram no símbolo da Lama Gangchen World Peace Foundation. E são 3 animais mitológicos, que a princípio cada um deles é a união de 2 animais que na natureza são inimigos. São 2 animais que não podem se ver, que não podem se encontrar, que brigam. Então, e a união desses animais, o significado deles é que quando se unem as forças dos opostos, o impossível se torna possível. É que nos opostos, muitas vezes, se encontra a solução. A solução ela se encontra onde? No caminho do meio, não nos extremos. Muitas vezes o caminho do meio se encontra onde? Coloca o quente com o frio, vira morno. Não é o quente querendo ser mais quente e o frio querendo ser mais frio. Só que a nossa dificuldade qual é? Se eu sou quente e o outro é frio, o frio está errado. Então, para eliminar o frio, eu tenho que ser mais quente. E vice-versa. Quando que aquilo que traz de verdade a nossa capacidade de superar os conflitos e entrar num estado de maior, como posso dizer, equilíbrio mesmo, saúde, estado saudável, pessoal, social, é a gente estar pronto para receber o oposto e encontrar um encontro. Algum tempo atrás eu tive uma experiência pessoal que me fez refletir bastante, pelo mais que ela possa ter parecido pequena. Como vocês sabem, eu estou nesse momento trabalhando para a construção do templo, do Gompa Novo, aqui em Albaniano, e essa é a razão pela qual nesse momento a gente está se vendo pela internet e não estou aí, né? Porém, teve um momento, alguns meses atrás, no qual eu tinha feito todo o projeto, estava tudo bonito, lindo, para mim estava perfeito. Aí eu tive um encontro com 2 pessoas que são importantes para o projeto, né? E começaram a fazer algumas críticas. Falando, não, por que que isso não é desse jeito, por que que aquilo não é daquele. E qual foi a primeira reação que eu tive? Não, tá certo. Eu já pensei muito sobre isso. Ou seja, nenhuma abertura para escutar a crítica. Por quê? Porque eu tô certo. Você não sabe nada, você não participou de todo o processo, você não viu tudo o que era. E eu me lembro perfeitamente o momento no qual eu respirei um pouco e eu falei, não, deixa eu dar a possibilidade a mim mesmo de escutar o que vem do outro sem o meu preconceito e sem o meu apego àquilo que eu acho que é o certo e aquilo que é a minha visão e a minha correta forma de ser e de fazer e de todo o resto. Deixe que eu me dê o espaço de poder escutar o outro, independentemente de mim. E quando eu pude fazer isso, eu vi que se abriu à minha frente um novo universo. E o projeto se tornou 10 vezes melhor do que era antes. Que tinham pontos que poderiam ser melhorados, mas eu estava fechado a qualquer, como eu posso dizer, conselho, a qualquer ideia diferente, porque aquela era a minha ideia e eu não queria me abrir, porque tinha muito trabalho por detrás, muitas coisas, o que for.
Mas foi muito bonito para mim esse processo de quando eu pude me abrir com humildade, né? Tirar aquela arrogância de dizer eu sou o dono da verdade e me abrir. Isso fez, claro, fez com que o projeto no final tivesse 3 meses de atraso, porque teve que refazer tudo. Mas eu me lembro muito bem o momento no qual, no final de tudo, quando eu me desapeguei do fato de ter razão, eu me lembro o momento que eu peguei o projeto e comecei a rever, eu mudei tudo. A sensação interna foi, agora está encaixando tudo. Essa atitude que a gente tem de apego a ter razão e de ver uma visão diferente como uma ameaça à nossa integridade é perigosa. Porque onde eu tenho razão, onde eu tenho a minha integridade, eu não tenho que ter medo de nada que seja diferente. Se a gente tem medo do diferente, quer dizer por si só que na verdade a gente não tem integridade na nossa posição. Então, diante disso, é o fato, lembrando dos animais, a união dos opostos faz com que o impossível se torne possível. E o que eu peço a todos é que em qualquer contexto, seja esse pessoal, trabalho, amigos, social, político, qualquer contexto que seja, a gente tenha humildade, nem que seja artificial, no começo, porque não vem espontânea logo de cara, de poder se abrir e escutar e observar uma visão de mundo diferente, estando aberta para ela e não vendo aquela como uma ameaça à nossa própria. Porque a nossa tendência natural é o eu e o outro. É criar jogos de aversão e de amigo e inimigo. E daqui a pouco, ou você, se você pensa como eu, você é meu amigo. Se você não pensa como eu penso, você é meu inimigo. Daqui a pouco não depende mais se você faz algo contra mim para ser o meu inimigo. Basta que você não pense como eu penso, você já virou meu inimigo. Só que o problema é que essas aversões e esses conflitos não ficam apenas no nível do político X e do político Y. Essas aversões, elas entram nas relações na família, nas relações entre amigos, nas relações do dia a dia. E essa é uma aversão que vai entrando dentro de nós. E daqui a pouco, quando a gente vê uma coisa que a gente lembra daquilo, já vai manifestar aquela aversão de novo. Assim como é pela atração. E lembramos-nos que a atração traz aversão. E a aversão traz atração. Os opostos, eles se nutrem. Vou dar um exemplo bobo, mas que foi o momento no qual caiu essa ficha para mim. Eu estava em São Paulo muitos anos atrás. Deve ter sido por volta de 96, alguma coisa assim. E era uma época no qual eu sempre gostei de computador. E eu desde 94 eu sempre usei computador da Apple. E na época eram poucos os que tinham computador da Apple no Brasil. E eu me lembro uma vez que eu estava em São Paulo, de repente passou um carro no trânsito que tinha aquele adesivinho da Apple, que poucos tinham na época, e estava lá no vidro do carro. E no que eu vi o outro carro com o adesivo da Apple, já tive uma certa atração natural e simpatia por quem estava no carro. Né? E naquele momento, isso me chocou. Porque eu vi, olha isso, o simples fato da outra pessoa manifestar algo que é parecido com aquilo que eu gosto, eu já tenho atração. E se tivesse lá o adesivo do Windows, o que teria acontecido?
com certeza não seria a mesma atração. Mas se isso acontece com coisas bobas, imagina com o resto. Então quando a gente vê, a gente está colocando rótulos, preconceitos, atrações, aversões. Isso acaba, é um pouco como uma mancha de óleo que vai devagarzinho entrando em todos os aspectos da nossa vida. Esse jogo de atração e aversão que uma vai nutrindo a outra, isso vai entrando na nossa vida. E quando a gente viu, está em tudo quanto é lugar. Está nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. E só que isso é uma realidade que nos afasta do nosso objetivo, nos afasta do nosso caminho. Por isso eu peço que a gente tenha cuidado. Cada um de nós. E se a gente souber manter a nossa integridade num momento como esse, isso vai nos dar uma grande força. Tem um conceito que, para mim, ele é bastante real. É uma teoria minha, eu não sei o quanto que ela seja correta ou não, mas da minha observação ela é bastante real. Uma vez eu estava conversando com um médico na Espanha. Agora o nome dele é Eduardo Alejandro, não sei. Mas é um médico que estudou medicina alopática, depois ele estudou medicina homeopática e também medicina chinesa. E ele me disse uma coisa que para mim fez muito sentido, que foi, ele disse, quando vem um paciente na clínica dele, a primeira pergunta que ele faz para a pessoa é, o que você mais gosta de comer? E a pessoa fala, sei lá, melancia. Então, primeira coisa, para de comer melancia. Não precisa nem entrar no porquê se a melancia faz bem ou faz mal. Se é o que você mais gosta, te faz mal. Por quê? Porque o seu corpo está num estado de desequilíbrio. E o que ele explicou é que o momento no qual o corpo está num estágio de desequilíbrio, a gente tem atração por aquilo que vai aumentar o desequilíbrio. Quando o corpo está num estado de equilíbrio, a gente tem atração por aquilo que aumenta o equilíbrio. Quando a gente está num estado de desequilíbrio, a gente tem atração por aquilo que aumenta o desequilíbrio. Eu acredito que o mesmo ocorre na nossa vida como um todo. Se a gente tem um estilo de vida que não é saudável, por incrível que pareça, a gente tem atração por aqueles aspectos que aumentam esse aspecto doentio, que vão aumentar o desequilíbrio. O fato da gente gostar de coisas que nos fazem mal, o que é? É um sintoma de um estado doentio. Porque quando a gente está doente, a gente tem atração por aquilo que aumenta a doença. Quando a gente está em um estado desequilibrado, a gente tem atração por aquilo que aumenta esse desequilíbrio. E é por isso que o processo de cura muitas vezes é tão difícil. Porque a gente tem que colocar a energia na direção oposta. Porque a nossa tendência é colocar a energia na mesma direção do desequilíbrio. Mas a cura ela se encontra na direção oposta. Então a gente tem que nadar contra a correnteza. O mesmo ocorre quando a nossa sociedade está doente. A tendência é ter uma facilidade e uma atração por aquilo que aumenta o estado doentio da sociedade. E fazer aquilo que faz bem quer dizer ser do contra. Porém, é importante a gente manter a nossa integridade e a gente conseguir fazer aquilo que a gente acredita e deixar de fazer aquilo que a gente vê que não nos faz bem.
Mesmo porque, como começamos hoje, vivemos numa realidade impermanente. E as situações mudam. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Porém, quando eu passei por aquela situação, no final de tudo, o que foi que eu cultivei dentro de mim? O que foi que eu construí com as pessoas à minha volta? Eu passo por aquela situação com uma visão mais ampla ou uma visão mais fechada? No final, eu tenho uma atitude de mais amor, carinho, respeito, ou uma atitude de mais aversão, medo, rancor? Então, e lembramos-nos que a gente vive numa realidade no qual nós somos manipulados pela comunicação, pela mídia. Eu uma vez estive numa situação na Índia, no qual tinham dois grupos que tinham bastante aversão um grupo pelo outro, totalmente brigando. E eu, por várias razões, me encontrei tanto de um lado quanto do outro. E eu ouvia informações falando sobre a mesma coisa que tinha acontecido. E o que acontecia é que quando eu olhava para o que um dizia e para o que o outro dizia, nenhum dos dois tinha coerência com o que tinha acontecido. Cada um contava, cada um trazia aquilo que era a forma para aumentar a própria atração e a própria aversão. Por isso, onde que se encontra a verdade? Entre as verdades. Então, a gente tem que tomar cuidado de não nos deixar levar por uma manipulação barata que usa o jogo de atração e aversão e medo. Isso em geral. E lembrar também que a esperança se encontra onde? Em cada um de nós, na nossa atitude, no nosso pensamento, nas nossas palavras. E diante de uma situação difícil, quando a gente consegue manter a nossa integridade, a gente está trazendo uma contribuição enorme para o mundo que está à nossa volta, para a nossa sociedade e para o todo. Tem um poder muito grande. Ter uma atitude de integridade quando todos são íntegros não quer dizer muita coisa. Ter uma atitude de integridade quando falta integridade quer dizer muita coisa. Ter uma atitude de respeito quando todos respeitam, ótimo, mas não é grande coisa. Ter uma atitude de respeito quando falta respeito é muito especial. E tem um poder ainda muito maior. É por essa razão que se diz que nos tempos de degeneração, a prática do Dharma tem um poder ainda maior. Porque se eu estou numa realidade onde todos agem com compaixão, com respeito e tudo, essa mesma atitude do meu lado é boa, mas ela não tem esse poder, essa força. Quando eu estou num mundo que a tendência é aumentar atrações e aversões, a tendência da influência que vem à minha volta é de ódio, é de raiva, é de incompreensão, é de falta de respeito, de falta de amor. Porém, eu tenho a força de poder me manter conectado em sentir amor, em não entrar no jogo de medo, de atrações e aversões, em não perder o respeito pelo outro, independentemente do que ele diga ou deixe de dizer. Isso tem um poder enorme. Isso tem um poder muito especial. E eu acho que é aqui onde a gente tem que seguir. Pessoalmente, me preocupa muito mais o jogo de atrações e aversões e ódio que vai se criando e vai se cultivando, que não é uma coisa que no Brasil está acontecendo de hoje. Já são alguns anos aí que cada vez mais está se criando uma divisão entre pessoas, entre grupos.
que vai com uma mancha de óleo entrando. E daqui a pouco vai ter o perigo que o governo já mudou 15 vezes. E aí tá a aversão com um, atração com outro e coisas que no final são feridas que são difíceis de curar. Dentro de famílias, dentro de amigos. Daqui a pouco a gente vai estar lá escutando que, ah não, se você é budista você tem que ser desse grupo ou daquele grupo, tem que pensar assim ou tem que pensar assado. Tem uma coisa, tem várias coisas, mas um dos aspectos para mim mais especial do Centro de Dharma é o fato de, cada vez que a gente está junto, eu ver pessoas tão diferentes, mas onde cada um pode se sentir respeitado pelo que é. Isso faz do Centro de Dharma um espaço sagrado. Muitos outros aspectos também. Mas o fato de ser um lugar onde cada um pode se sentir respeitado pelo que é e por como pensa, onde não tem que ter medo de ser quem é, isso por si só já faz do Centro de Dharma um espaço sagrado. A gente deve manter isso, porque isso é extremamente importante e precioso, sempre. E é isso, é fácil perder o foco. Como disse uma vez um monge que passou muitos anos na prisão e ele foi torturado, etc. E quando ele chegou na Índia, ele teve um encontro pessoal com o Dalai Lama e o Dalai Lama perguntou para ele: o que foi a coisa mais difícil que aconteceu para você durante os anos que você passou na prisão? Qual foi a pior coisa que te aconteceu? E ele respondeu: para mim a pior coisa foi quase ter perdido a compaixão pelo guarda que me batia. O problema para ele não era o fato de ter apanhado e ter sido torturado e a dor que ele sentiu, etc. O problema para ele foi ter perdido, ou quase perdido, a integridade dele. Os valores dele, o respeito pelo outro, o amor pelo outro, enquanto um ser vivo. E a grande força dele foi ter mantido essa integridade mesmo diante de uma situação extrema de violência e sofrimento. Então, quando a gente está diante de situações difíceis, e a gente consegue manter a nossa integridade, a gente consegue manter o nosso caminho, isso faz com que a gente faça saltos. São como degraus que a gente vai subindo, isso faz com que a gente tenha um antes e um depois. Ou seja, a gente cresce. Então, estar diante de uma situação difícil é uma oportunidade de crescimento não indiferente. Então, eu repetindo a mesma coisa ainda, eu peço para todos que a gente tenha cuidado no nosso dia a dia, de não entrar em jogos de atrações e aversões, e se deixar manipular pelo medo. Lembrar que a nossa prioridade é o respeito, é o amor. Esse é aquilo que tem a prioridade. A prioridade é a gente manter essa nossa integridade, manter essa nossa atitude de respeito, independentemente de quem seja, como seja. E depois disso, cada um faz as próprias escolhas, entendeu? Mas o nosso caminho tem que ser claro. Isso para mim é fundamental. E na verdade me traz muita alegria. Ver que em momentos no qual a grande maioria das pessoas que estão à minha volta, que eu vejo, pelo menos é o que parece, estão perdidas, levadas por um jogo
barato de atrações e aversões para os próprios interesses, o fato da gente poder ir além disso e manter clareza sobre aquilo que é a nossa posição, o nosso caminho, isso é extremamente precioso. Isso é algo para a gente regozijar. Porque o problema não são... Eu tenho recebido muitas mensagens de várias pessoas sobre a situação política do Brasil e de todo o resto. Eu tenho visto, acompanhado. E, sinceramente, sem entrar em toda a parte política em si, o que tem me preocupado é o aspecto humano-social entre as pessoas, entre nós. E é disso que a gente tem que cuidar antes de mais nada. Depois cada um vai votar em quem quer. Ou não vai votar, faça como quiser, tem que votar. Estamos no Brasil, tem que votar. Cada um vai fazer como bem quiser. E assim é como tem que ser. Porém, a gente deve evitar, com toda a nossa força, com toda a nossa determinação, de nos deixar levar por um jogo barato de atrações e aversões e medo, e começar a ter preconceito por um e criar distância do outro, porque ele é disso, porque o outro é daquilo. Eu acredito pessoalmente que um dos princípios fundamentais de viver numa democracia é o respeito pelo voto oposto de outra pessoa. Como que eu posso entrar a respeitar uma democracia se eu não respeito a pessoa porque ela vota de outro jeito? Não existe isso. Eu não gosto de você porque você vota de um jeito diferente de como eu voto. Que história é essa? A gente precisa não deixar com que esse jogo, essa manipulação entre na nossa vida. Porque mesmo se a gente olha grande parte dos discursos políticos, e o problema é que hoje em dia não é nem mais discurso político, né? É manipulação na rede social. Por todas as partes. E onde que se baseia essa manipulação? Atração e aversão. Um oposto que aumenta o outro oposto. É isso. A gente não está vendo grandes discussões sobre programas políticos e vamos entrar sobre onde? São os jogos de verdade, a manipulação barata, porém funciona. E a gente tem que ter a nossa integridade de saber seguir aquilo que a gente acredita que é, de não perder a nossa base de respeito um ao outro, de amor um ao outro. E lembrar que esses são momentos que eles vêm e que eles vão. Independentemente do que aconteça na esfera política, a gente vai estar continuando a nossa vida com os nossos amigos, com a nossa família, com a sanga e com todos. Semana que vem vai ter eleição, daqui a pouco o novo governo vai entrar para o poder, vai acontecer o que for. Algumas coisas vão mudar, outras coisas vão continuar mais ou menos igual. E daqui a pouco vai ter outra eleição, aí vai mudar o governo, aí alguém não vai gostar de uma coisa, outra pessoa vai gostar de outra. E daqui a pouco a gente vai estar aqui no Inocente Dharma de novo. Seguindo o nosso caminho. E o que eu espero é que no meio disso tudo a gente não perca a nossa direção. Isso é importante. Assim, eu acho que existe um provérbio, eu não estou me lembrando ele bem agora, de algum lugar, eu nem me lembro o provérbio, muito menos de onde ele vem, mas é mais ou menos assim. Que os reis e os governantes, eles vêm e vão. Porém o povo continua. Ou seja, a nossa vida segue adiante. Só que a gente tem que tomar cuidado para não nos deixar influenciar nas nossas relações humanas
e na nossa própria integridade do nosso dia a dia. Isso que eu acho que é fundamental. Já repeti muitas vezes hoje, não preciso repetir mais. Mas esse é o foco principal. Porque senão daqui a pouco já começa a entrar no desespero, numa coisa, daqui de lá. Ou seja, mais uma vez, deixando-se levar pelo jogo da manipulação do medo. Então, quando a gente faz a pergunta, mas por que isso é assim? Qual a resposta que a gente daria no budismo? Porque causas e condições assim que se criaram. É isso. E no meio disso tudo, quais são as causas que a gente vai colocar? Está nas nossas mãos. Como que a gente vai se relacionar? Está nas nossas mãos. Porém, não existe ninguém é vítima aqui. Eu não sou vítima, vocês não são vítima, tanto no nível pessoal quanto como sociedade. Eu me lembro sempre lá Rinpoche, colocando com muita clareza, falando, nós tibetanos não somos vítimas dos chineses. Nós estamos colhendo os frutos das causas que nós mesmos criamos. E aí ele começou a contar a história política social do Tibete. Aí você entende o que aconteceu melhor. Ninguém aqui é vítima de ninguém. Nós simplesmente colhemos os frutos das causas e condições que nós criamos, a nível pessoal e a nível coletivo. Não sei se é claro isso. Não é fácil de aceitar, eu sei. É muito mais fácil se colocar na posição que eu sou a vítima e o outro é o mal. Muito mais fácil. A gente se desresponsabilizar. Quando eu tive a última vez no Brasil, eu me lembro de ter falado sobre o fato que a nossa situação política social é um resultado da nossa história. E que a solução do nível social, político-social para o Brasil não vai acontecer de um dia para o outro, é um processo que demora pelo menos 50 anos. Indo na direção certa. E por isso, e com isso eu não estou falando sobre partido político, eu estou falando como escolhas e direção. Mas o que acontece é, as coisas são demoradas, é um processo, a gente é um país super novo, uma sociedade muito jovem. E com muitos traumas. Então, a gente vai ter que crescer. E muitas vezes o processo de crescer não é fácil, de amadurecimento não é fácil. Se a gente olha sociedades com mais chão, por exemplo, na Europa, quantas guerras que não aconteceram? Quantos conflitos que não existiram? Quantas vezes que não se foi de um extremo para o outro antes de chegar num certo equilíbrio? É assim. Então nós como sociedade, a gente ainda é muito jovem, a gente ainda vai ver muitas coisas pela frente nos próximos dezenas e dezenas de anos. Só que muitas vezes, quando tem um, como posso dizer, a gente só vê a direção que certas coisas levam quando elas já aconteceram. E muitas vezes a gente não entende o processo que as coisas vão. E qual que é a única escolha que a gente tem, de verdade? Manter a nossa coerência nas nossas ações e nas nossas escolhas. É isso. Não perder a nossa integridade. Essa é a nossa verdadeira escolha. Porque aquilo que a gente vive é o resultado de, como a gente acabou de dizer, causas e condições. As causas é aquilo que eu criei, as condições são as escolhas e o resultado dos outros que estão à minha volta.
E alguém poderia me dizer, mas não é justo que seja assim. Por que não? O que seria justo? Que a gente tenha que vivenciar resultados que a gente não criou as causas? Isso sim que seria injusto. O justo é que eu vou lá, planto uma sementinha e vou colher o fruto. Isso é o justo. E aquilo que a gente vive é o resultado daquilo que assim é chamado karma individual que se soma com o karma coletivo. Karma, ações, escolhas. E é por isso que a escolha individual de cada um de nós, ela forma a escolha coletiva. E mesmo que nós sejamos poucos, ou melhor, mesmo que a gente não veja muitas pessoas à nossa volta fazendo a mesma escolha, isso não tira o poder e a força da nossa escolha. O fato de todos à minha volta estarem loucos não faz da minha sanidade uma loucura. O fato de todos à minha volta estarem mentindo não faz da minha verdade uma mentira. É claro isso? Então é nesse momento que a gente tem que dizer muito bem qual é a minha integridade, qual é a verdade que eu sigo. E aquela do quê? Respeito, amor, bodhicitta. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para pensar num caminho muito mais a longo prazo. Para praticar no nosso dia a dia o amor, na base. E hoje, que dia? Hoje é domingo? Não, hoje é dia de férias. Porque amanhã, qual é amanhã? Generosidade. Segunda-feira, generosidade. Terça-feira, moralidade. Quarta, paciência. Quinta, esforço entusiástico. Sexta, sabedoria. Pulei alguma coisa. Segunda, concentração. A gente vai ter a concentração, a sexta e sábado, sabedoria. Domingo, descansa. Mas esse é aí que a gente tem que colocar o nosso esforço, a nossa consciência. Esse é o nosso verdadeiro refúgio. É o Dharma. É o nosso caminho. E quando a gente consegue tomar refúgio de verdade no Dharma, não existe contexto, não existe situação que nos tire do eixo de verdade. É fácil? Não. Por nada. Eu tive semana passada uma situação que eu passei aqui, não preciso entrar em detalhes agora, que não foi entre as mais fáceis. Uma situação na qual vem a sensação de injustiça, vem a situação de estar... que é uma coisa que é uma das coisas que me tira um pouco do eixo, que é quando alguém me trata com uma atitude de blackmailing. Como chama isso? Chantagem. Chantagem unida à corrupção. Não gosto muito. E teve... Semana passada eu me encontrei diante de uma situação parecida com essa, né? Eu brinco, às vezes que quando passo uma situação assim, eu me senti dentro de um filme de Al Capone. Né? É o Al Capone pequenininho, né? É o Al Capino. Né? Mas depois eu fiquei refletindo, e quando eu me encontrei diante de uma situação, de uma coisa que eu não gosto e que eu acho que não é correta, eu acho que não é certa, vem uma indignação. Porém, logo depois eu me perguntei, cadê o karma? Cadê a interdependência? No texto? Não. E quando eu pude, diante daquilo, tomar refúgio no karma, na interdependência, isso me trouxe paz. E tirou qualquer atitude de aversão
que pudesse ter surgido em relação àquela pessoa que estava com a atitude de chantagem e corrupção e todo o resto. Então, isso nos fortalece muito. Isso me dá muita alegria, o fato da gente ter um refúgio verdadeiro, que é o Dharma. É o Buda, é o Guru, é o Dharma, é a Sangha. E nesses momentos que a gente vê a importância da Sangha. Porque ter pessoas que mantêm a integridade junto conosco, isso nos ajuda a manter a nossa própria. Porque se todo mundo à nossa volta está louco, mas a gente tem algumas pessoas que ainda não estão loucas, elas nos ajudam a manter a nossa sanidade. Quando todos à nossa volta estão mentindo, mas tem algumas pessoas que na verdade ainda continuam dizendo a verdade, isso nos ajuda a manter a nossa integridade. E com isso eu não estou dizendo que o centro de Dharma diz a verdade, o resto é tudo mentira. Com isso eu não estou dizendo que nós somos os donos da verdade. Com isso eu não estou dizendo que o resto é tudo errado. O que eu quero dizer é que a Sangha, ela nos dá força enquanto pessoas que seguem o mesmo caminho e que mantêm a mesma integridade. Isso é fundamental. E é nesse momento então que a gente toma refúgio na Sangha, a gente toma refúgio no Dharma, a gente toma refúgio em Buda, a gente toma refúgio no Guru. Isso nos fortalece. Quando a gente faz Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, é só um momento para a gente nos lembrar. Mas o refúgio ele ocorre onde? No nosso dia a dia. E uma das formas de tomar refúgio na Sangha é quando a gente vê que o mundo à nossa volta vai numa certa direção, porém tem essa comunidade, essa família espiritual que mantém a mesma direção. Isso nos dá força. Isso muitas vezes tem um valor ainda maior do que o mestre, do que os ensinamentos e todo o resto. Então, cada um de nós, mantendo a nossa posição e mantendo a nossa integridade, a gente dá força para as outras pessoas para fazer o mesmo. Isso é muito especial. Okay? Então, eu acredito que é importante a gente regozijar daquilo que a gente tem de tão precioso, da gente ter refúgio. Né? E lembrar mais uma vez que a gente está aqui por caminho que é longo. As coisas vêm, elas vão e nós continuamos. Né? Assim como são as dificuldades do dia a dia, assim como é que um dia eu gosto, outro dia eu não gosto, assim que é uma coisa ou outra, mas a gente tem que manter o nosso caminho. Porque daqui a pouco, quando a gente viu, a vida acabou. E o que eu me tornei diante dela? Né? Aquilo que várias vezes eu sempre trouxe. O importante na vida não é o que a gente faz, mas sim o que nós nos tornamos. Então, eu espero profundamente que cada momento de dificuldade que cada um de nós passe, que a gente consiga ter a sabedoria, a força de não perder o nosso rumo e, na verdade, de se tornar ainda mais forte, ainda mais maduro, de crescer ainda mais diante da dificuldade do que era antes. Ok? Isso era principalmente o que eu queria trazer para todos, né? Eu acho que para mim é muito bom poder estar junto com vocês. Eu chamei aqui em casa também então o grupinho dos brasileiros que estão aqui em Albaniano, que estão aqui junto comigo também. E eu acho que, espero que a gente possa repetir o quanto antes também. Né? E eu gostaria, para a gente terminar, de fazer juntos algumas preces, de poder fazer juntos uma prática juntos. Ok?
E uma última coisa também, que é o fato que a gente nunca deve ter nenhuma dúvida, em momento algum, sobre o fato que quando a gente mantém a nossa coerência, quando a gente mantém um caminho verdadeiro, ele vai nos levar para o resultado esperado. Né? E a gente tem que voltar, tomar refúgio no Dharma é tomar refúgio na impermanência, tomar refúgio na interdependência, na bodhicitta. É isso. O que quer dizer tomar refúgio no Dharma? Não é apenas dizer Namo Dharmaya. Não é pegar o texto sagrado e colocar na nossa cabeça e dizer, ó Dharma, me ajude. A gente toma refúgio no Dharma quando a gente pratica. Por isso que a gente toma refúgio o quê? Em onde? Na bodhicitta, na renúncia, no respeito, no amor, nas 6 perfeições. E são nos momentos de maior dificuldade que o refúgio ele se torna ainda mais claro e mais importante. Eu ouvi várias pessoas, tibetanos principalmente, que não perderam a sanidade e o equilíbrio deles porque em momentos de extrema dificuldade tomaram refúgio no Dharma. Na própria prática. Então, eu me lembro do Gen Lakpala, que me contou que quando ele, em 59, saiu do Tibete, de repente estava Lhasa sendo totalmente invadida, aquela bagunça de bombas, e deve ser uma guerra, né? E ele tinha que escapar de um momento para o outro, e ele foi ver o que eu levo. E a única coisa que ele pegou, ele pegou um livro, que era um livro de Lama Tsongkhapa, chamado Change Lekshi Nyingpo, que é onde Lama Tsongkhapa faz a distinção entre os ensinamentos de Buda Shakyamuni, o que deve ser visto de forma literal e o que deve ser visto de forma comentada. Em outras palavras, sobre a correta visão da realidade. Ele pega esse texto sobre a correta visão da realidade, coloca no tecido, amarra na própria cintura e sai. Ele falou que ele esqueceu de levar um copo para beber água, ele esqueceu de pegar qualquer outra coisa, mas isso foi o que ele levou. Isso foi o que deu a força, ele conta também, falando, não importa onde eu for, não importa o que acontecer, eu sempre vou levar a minha prática do Dharma comigo. Porque isso transcende essa vida. Isso foi o que deu a força para muitos e muitos deles. Isso para mim é uma grande lição também que a gente precisa ter. De ter uma visão que transcende essa vida, cuidando daquilo que vai de vida em vida. Ok? Então eu peço a todos que se a gente manter o nosso refúgio, a gente manter o nosso caminho, a gente não tem muito do que se preocupar. Acontecem coisas no mundo que a gente não gosta? Sim. Como já estão acontecendo hoje, né? Que não é nenhuma novidade. Porém, se a gente tem o nosso refúgio, a gente mantém o nosso caminho, a gente segue a nossa direção. A gente vai seguindo ela. Isso nos dá uma certeza importante. Isso nos dá uma segurança importante. E diante disso a gente não tem nada que a gente tenha que temer ou a gente não tem que se preocupar. No samsara faz parte, problemas de um jeito ou de outro. Mas a gente continua. Ok? A utopia que a gente segue é a iluminação. É o fato que a única forma de verdadeiramente ter paz é através da paz interior de cada um de nós. Como Lama Ganchen nos diz,
A paz interior é a fundação mais sólida para a paz mundial. Então, quando a gente vê outros que não têm uma atitude de paz, o que a gente deve fazer? Agir com violência para que eles tenham uma atitude de paz? Não, né? Diante de uma atitude de violência, se a gente quer que tenha paz, onde a gente tem que começar? Na paz interior. E ainda mais no momento no qual a gente vê violência, que a gente tem que ainda mais voltar para os nossos princípios, que é a paz interior, é aquilo que dá possibilidade para uma realidade, uma sociedade pacífica. E a gente pode forçar alguém? Nós mesmos. Então que bom que a gente tem essa consciência, que bom que a gente tem essa, não posso dizer, esse refúgio, né? Então vamos nos lembrar disso, trazer essa consciência para nós mesmos e talvez é julgar menos, apontar menos o dedo e tomar mais refúgio no nosso próprio caminho, tomar mais refúgio na bodhicitta, tomar mais refúgio nas perfeições, nosso próprio caminho. E um conselho prático, olhar menos para as redes sociais. Porque isso não é um problema da rede social em si. É simplesmente, como eu disse no começo, um reflexo de como nós somos. Eu não sei, para mim eu tenho a sensação que a rede social é como se a gente tivesse, eu não sei que termo usar, mas criando panelinhas e discutindo e fazendo fofoca o tempo inteiro. Porque enquanto que em outros momentos a gente na verdade pode fazer isso só quando se encontrar com as pessoas, daqui a pouco a gente está o tempo inteiro lá, pega o telefone e começa, aí já fala e uma coisa e outra, e está sempre nesse mesmo jogo. Então, eu pessoalmente não tenho nada contra nenhuma tecnologia, mas eu tenho muita coisa contrária aos nossos jogos de atrações e aversões em geral. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado como a gente usa as redes sociais. Um conselho meu pessoal é, vamos a menos, a gente já sabe o que é uma coisa ou outra, tem vezes que ficar escutando do mesmo não vai fazer com que a gente mude de ideia. E tem vezes que a gente foi lá, já escutou uma coisa, mas fica repetindo aquela mesma coisa 1000 vezes. Olha que absurdo, olha que absurdo, olha que absurdo. Fica dando volta na mesma coisa. Isso vai aumentando o sentimento de atração de um lado, de aversão do outro. Vai aumentando o medo. E quando a gente viu, a gente não tem mais espaço interno para outras coisas. Quando a gente viu, aquilo se tornou o nosso universo naquele momento. Ou não? Então, um conselho. Pega, desliga o telefone, desliga a rede social, passa um dia na natureza. E vocês vão ver que as coisas não são tão ruins assim quando a gente entra em contato com a natureza. A árvore é sempre árvore, o mar é sempre o mar. E lembramos-nos que aquilo que a gente vê no mundo à nossa volta é aquilo que a gente acha que é o mundo. E hoje em dia a rede social está refletindo isso e está se usando isso de uma forma muito clara. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que a razão pela qual eu nunca quis usar rede social é porque eu nunca gostei de ficar jogar a conversa fora e ficar no nhe, porque um disse, outro disse, e você viu que é isso. Eu gosto muito de todos, mas eu não tenho muito interesse pelos detalhes da vida de cada um. Desculpe. Eu não sei se é claro isso, no sentido de dizer que
eu respeito cada um e cada um faça as suas escolhas e tenha seus prazeres e tente superar seus sofrimentos. Mas eu não preciso saber o que você comer no almoço ou o que está pretendendo jantar. Isso não vai aumentar ou diminuir a conexão que eu tenho com você, saber isso ou saber o resto. Só que muitas vezes, de repente, aí ele comeu feijão. Ah, então eu gosto dele porque eu também gosto de feijão. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, a gente está se conectando com todo mundo que come feijão. E já não gosta de quem come macarrão porque eu não gosto de macarrão. Então, eu peço que a gente tenha prudência nas informações que a gente recebe, naquilo que a gente vê. Lembrando que a verdade se encontra entre as verdades. Mas é uma coisa que eu já falei várias vezes. A gente deve diminuir a quantidade de informação e de estímulo sensorial que a gente recebe. O aumento de informação e de estímulo sensorial, ele piora a nossa capacidade de discernimento. Hoje em dia, com o uso, como as coisas estão indo com a rede social e todo o resto, a forma como está se usando a informação na internet, a gente está menos informado do que antes. Existe mais desinformação do que informação, muitas vezes. Existe muito mais uma informação manipulada do que uma informação compartilhada. Mas desde que o mundo é mundo, informação, manipulação. Sempre foi assim. Comunicação, manipulação. Né? Em tibetano se diz kamak. Ka, boca. Mak, guerra. Né? E sempre se disse, na cultura tibetana, sempre se disse, a guerra da boca é pior que a guerra dos braços. Né? E tem um outro provérbio tibetano que se diz, Mimang lakser, mimang katuk, que quer dizer, as mãos do povo é ouro, a boca do povo é veneno. Né? No sentido que a gente começa a entrar, um critica o outro e entra num jogo de aversões e de atrações, e quando a gente vê, a gente conhece, vocês conhecem melhor do que eu. Então o que eu peço só é que tome esse cuidado para si mesmo. Porque para mim o problema que a gente está trazendo aqui não é um aspecto político, mas é um aspecto do cultivo interior de cada um de nós, do respeito, da gratidão, do amor, da bodhicitta. É isso. A minha preocupação é com isso, com vocês. E é isso que a gente tem que sempre cultivar, manter. Ok? Então, vamos agora fazer algumas preces juntos, dedicados para que a gente consiga manter o nosso caminho e que a gente consiga, através das nossas ações, interagir e influenciar da melhor maneira todos aqueles que estão à nossa volta também. Ok? Lama, Sim. a gente vai trocar a bateria de novo. Tá bom. Vajra sattva samaya manupalaya Vajra sattva tenopa drishta didro me bhavan
Suto kayo me bawa Supo kayo me bawa Anurakto me bawa Sarva siddhi me prayatsam Sarva karma sutsame Citam shriyayam kuruhum Ha 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 ho Bhagavan sarva tattaga Vajra mame munsa Vajra bhava maha samaya sattva ahum pe eho shuddhe shuddhe swaha yam ho shuddhe shuddhe swaha Ram ho shuddhe shuddhe swaha Lam ho shuddhe shuddhe swaha Bam ho shuddhe shuddhe swaha Eyam Ram Lam Bam Shuddhe Shuddhe Swaha Om Amoga Siddhi Hum Om Aratna Sambhava Hum Om Akshobhya Hum Om Amitabha Hum Om Avairochana Om Asamayatara Hum Om Alochana Hum Om Amamaki Hum Om Pandravarsini Hum Om Akashvajra Hum O ye dharma hetun prabhava hetun teshan tattagato yavadata teshan chayo niroda evam vadi mahashramanaye Soha Om Chönam Tamche Gyule Jung Te Gyu Deshin Shekpe Sung Gyula Gopa Kaimba Gechon Chemba Deke Sung Gechon Chemba Jingilo Gechon Chemba Ngodrup Sol Gechon Chemba Trashisho Namo Swabhava Vishete Dharmate Bensa Siddhi Hua Namo Sarva Tathagata Bhayo Bisho Mukebhye Sarvate Kamu Gate Parana Heman Kanganan Kam Soha Omo Amrite Humpe Om Makaro Mukha Sarva Dharma Madhye Nubena Tute
Namo Sarva Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hum Om Ruru Puru Sarva Tishta Sarva Artha Sadhanaya Swaha Om Swabhava Vishyate Dharmate Benza Siddhi Hum Namo Sarva Tathagata Vayo Vishu Mukebhye Sarvate Kam Ugate Parana Hemang Kanganam Soha Omo Amrite Humpe Om Akaro Mukha Sarva Dharma Madhya Nubena Tute Namo Sarva Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hum Om Ruru Puru Sarva Tishta Siddhalotsa Sadhanaya Swaha Om Swabhava Vishyate Dharmate Benza Siddhi Hum Namo Sarva Tathagata Vayo Vishu Mukebhye Sarvate Kame Ugate Parana Hemang Kanganam Kam Soha Om Amrite Humpe Om Akaro Mukha Sarva Dharma Madhye Nubena Tute Namo Sarva Tathagata Avalokite Om Sambara Sambara Hum Om Ruru Puru Sarva Tishta Siddhalotsa Sarva Artha Sadhanaya Swaha Dagi Sampe Topda Deshin Shekpe Chindobdan Chöge Yinge Tonamgi Tenda Kanda Sambakun Teda Tamche Chirikpa Tokpa Mepar Chungyurchi. Pelo poder dos meus pensamentos, pelo poder das bênçãos de todos os Tathagatas e pelo poder da esfera da realidade, possam todas as metas desejadas realizarem-se sem obstáculo algum. Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Vagishwari Om Vagishwari Mum Om Vagishwari Mum Om Vagishwari Mum Om Vajrapani Hum Om Vajrapani Hum Om Vajrapani Hum Om Vajrapani Hum Om Aritse Mama Swaha Om Aritse Mam 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 Swaha Om Aritse Mama Swaha. Shide Simcho Rinpoche Make Panam Ke Gyurchi Ke Panyam Parme Payam Konne Konto Pelvarsho.
possa a preciosa mente pacífica, que ainda não nasceu, nascer e crescer. Possa aquela que nasceu não se degenerar e crescer para sempre. Chetsun lame kutse rabden chi namkar le chochur gepadam losan tempe drume sasum ki drove musel tatuegyurchi modele sendele ni me koyande kshin ni sentaktu delekpen concho sum kichin Concho sum ki modruk sol Concho sum ki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Trecho de ler? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Onde eu estou sentado tem uma tela grande na minha frente, está todo mundo aparecendo, parece tamanho real. Tem umas pessoas sentadas aqui na frente, parece que estão na primeira fila e atrás. Então mesmo a proporção de quem está sentado aqui, quem está na tela é a mesma. Então, mas uma última coisa só que eu queria trazer. Eu acho que a gente tem que regozijar de ter o nosso caminho. Em nenhum momento a gente precisa temer isso. E ao mesmo tempo, repito uma última vez ainda, cuidar para não entrar no jogo das atrações e das aversões. E cuidar para que coisas tão preciosas como a paz, o amor, o respeito, não sejam instrumentalizadas pela violência, pelo medo e assim por diante. Não sei se é claro isso. Então, eu acho que por um lado é correto eu tenho uma certa divisão dentro de mim. Por um lado eu acho correto a gente manifestar que nós somos pela paz, somos pelo amor, etc. Por um outro lado eu acho desnecessário. Porque por que eu preciso dizer que eu sou pela paz quando isso é a base dos meus fundamentos? Isso quer dizer que eu estou me opondo a algo que está do outro lado? Por um lado sim, por um outro lado não. Eu acho que a gente também tem que manter as duas posições. Eu acho que quando existe dúvida, a gente tem que trazer qual é a nossa posição. Eu acho que isso é fundamental. Né? E a gente tem que voltar para as nossas raízes, voltar para a base quando tem dúvida. E a nossa base qual é? É o respeito, é uma atitude de paz, é a não violência, a rimsa, assim como é desde 2.500 anos atrás que Buda nos transmitiu até hoje que a gente segue. Porém, o fato de nós sermos pela paz não quer dizer que somos contra aqueles que não são. Não sei se é claro isso. Porque isso quer dizer que do momento no qual eu, por ser da paz, eu sou contra aquele que não é,
eu já deixei de ser. Então, assim, respeito é importante. A gente sempre lembra disso. A última vez, não nos deixar levar por um jogo de polaridades e dualidades e atrações e aversões. Ok? Regozijar pelo nosso caminho. E agradeço muito a todos de estarem hoje aí juntos. E eu gostei muito dessa experiência. Eu não sei como foi a experiência do lado de vocês de estar juntos desta maneira, mas eu acho que enquanto eu já disse para várias pessoas, a situação aqui na Itália em relação à construção do templo ainda está um pouco em alto mar. Eu ainda estou na luta para conseguir o alvará. E vai, não vai, vai. Então, na verdade, enquanto eu não conseguir, enquanto as coisas não tiverem, não assentar, eu não consigo ter uma visão a médio prazo de organizar as coisas, mas não apenas a obra começando de verdade e tendo uma visão nos próximos meses, eu vou estar me organizando para poder estar indo aí. Eu não posso dizer quando isso vai ser, mas o que eu já disse para todas as pessoas com quem eu falei, ó, quando aparecer a primeira brecha, eu dou um pulo. Quando eu conseguir ver que eu consigo separar e tal, eu estou indo para aí, isso sem dúvida nenhuma. Né? Eu deveria estar indo agora no fim do mês para a China, para o Congresso Mundial Budista, que o Rinpoche foi para lá, mas eu não estou indo também por causa disso. Então, na verdade, eu não estou indo para a Holanda, não estou indo para a Espanha, não estou indo para todas as outras viagens que a princípio eu sempre vou, que eu deveria ir, porque foi dada a prioridade para fazer o Gompa aqui pra gente, que na verdade é dedicado para a nossa própria linhagem. Né? Então, mas só para dizer que ninguém está segurando nenhuma informação quando o Lama vem, quando o Lama não vem, que sabe, que não sabe e tal. O fato que acontece é que eu não sei. Eu sei que eu vou vir, exatamente o momento exato, eu não sei quando vai ser, mas quando eu conseguir uma brecha, quando eu conseguir organizar, está na minha prioridade na primeira parte dela. Ok? Enquanto isso, eu acho que a gente pode repetir um encontro como o de hoje. Né? Eu por aqui eu gravei tudo também, então a gente vai subir no YouTube depois, para que também tenha a possibilidade de poder estar compartilhando com outras pessoas. Mas eu preferi escolher de não estar sendo feito pelo YouTube nesse momento, mas está sendo feito um encontro entre nós aqui. E porque mesmo para mim é diferente, ou seja, eu me sinto aí porque a gente está falando para quem está aqui, a gente está se vendo, acho que isso é importante também. Né? Então é isso. Então um grande abraço a todos, com muito carinho. Tá? E nos vemos logo logo. Ok? Muito obrigado.